Muito bem, meus irmãos, chegando aqui para a aula 4 da Escola Dominical no terceiro trimestre de 2017. Um prazer estar novamente com os irmãos, fico muito feliz por todo o feedback que estamos recebendo, retorno de irmãos que estão sendo edificados com estas aulas, que é simplesmente e tão somente a palavra de Deus. Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no nosso canal, que assistem nossas aulas, que compartilham as nossas aulas, que deixam seus comentários. Que Deus abençoe todos os envolvidos com este universo, adolescentes, jovens, juvenis, enfim. É um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês e saber que tem pessoas de diversos lugares do país e fora dele nos acompanhando. Que Deus em Cristo abençoe, meus sinceros agradecimentos. Se você está chegando agora e não me conhece, eu sou o Denis Pereira, diácono da Assembleia de Deus em Campinas, pastoreada pelo pastor Paulo Freire. Também sou o Denão, é assim que a meninada me conhece nas redes sociais e me trata com muito carinho, com muito respeito. É um ministério que Deus tem nos dado entre jovens e adolescentes já há mais de 20 anos, lecionando, pregando a palavra. Sim, aqui no canal você encontra muito material, são mais de 200 vídeos, boa parte deles da Escola Dominical, classe de jovens, adolescentes e juvenis. Mas também tem algumas ministrações, ainda poucas, porque eu dependo da filmagem que algumas igrejas fazem quando estamos ministrando, mas tem aí o pessoal lá do CAD FRAR, não é? Adolescentes Franco da Rocha, estivemos lá num congresso maravilhoso e o vídeo está aí para você. Nós temos séries sobre relacionamentos, sobre sexualidade, enfim. E toda segunda, EBD na cabeça. Nós estamos aqui e glorifico a Deus pela vida de pais, líderes, professores, superintendentes, pastores, dirigentes, coordenadores, secretários, todos os envolvidos com o EBD, essa grande festa da palavra, a maior agência de ensino da palavra de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos. Não se inscreveu ainda? Clique aqui no ícone amarelo e você estará automaticamente inscrito no nosso canal. Um outro pedido, like. Dê like nos nossos vídeos. Os likes contam muito. O YouTube começa a ranquear melhor os nossos vídeos nos sites de pesquisa. Nossa meta é chegar a mais de 5 mil inscritos. Estamos chegando a 4 mil. E eu dou glórias a Deus por isso, tá certo? Então assista os nossos vídeos, compartilhe as nossas aulas, compartilhe os links do meu canal nas suas redes sociais e me ajude a alcançar, a influenciar esta geração por meio da palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre relacionamento, sobre como tratar com jovens e adolescentes? Os jovens da sua igreja perguntaram sobre o assunto para você e você tem uma dificuldade para responder e você quer responder, mas você quer uma outra opinião ou quer que eu fale sobre um determinado assunto? Grava um vídeo com a sua galera e manda para mim. Toda quarta tem aqui o Fala Denão. Esta semana, aproveitando que o tema na classe de adolescentes é sobre bullying, nesta semana, durante toda a semana, estaremos abordando dentro de todas as minhas redes sociais esse tema, bullying, tá certo? Então fique ligado, assista, curta, compartilhe, mande para todo mundo. Vamos à aula 4, mas antes, roda a vinheta. Muito bem, meus irmãos, chegando aqui então para a aula 4 na classe de Juvenis Despertamentos Espirituais na Inglaterra, tá bom? Esse trimestre é incrível, esse trimestre é maravilhoso e eu tenho coisas aqui muito bacanas para apresentar para os irmãos nesta aula de hoje, tá bom? Despertamentos Espirituais na Inglaterra. Nós vamos falar sobre um dos maiores, considerado um dos maiores pregadores do século XVII, século XVIII, que é John Wesley. Nós vamos falar um pouco sobre a história deste homem, o impacto que ele teve e que o movimento que foi gerado através dele, de sua pregação, em toda a sociedade. Eu tenho algo aqui muito bacana, mas antes deixa eu falar que o material em PDF que eu preparo para ministrar a aula aqui para vocês, você pode baixar aqui, ó, baixa no celular, tá bom? Manda
para os alunos, ou você mesmo usa na classe, isso é muito importante para criar uma interação. Você baixa no celular, onde você encontra? Na descrição dos vídeos, você já sabe, tem todas as nossas redes sociais e também os links para você baixar, ou no Google Drive ou no SlideShare. Lembrando que você tem que estar logado nestes aplicativos aí que você tem aí no seu celular. No Google Drive ou no SlideShare, você baixa, você abre, você compartilha, você manda para todo mundo. Temos grupos de professores da EBD. Meu número de WhatsApp está aqui na descrição dos vídeos, é só você me chamar e juntos nós vamos crescer, compartilhar livros em PDF, revistas em PDF, conversar sobre o assunto da semana, é muito bom. Deus abençoe todos que estão conosco aqui. Vamos lá então, despertamentos espirituais na Inglaterra. Para ministrar essa aula, eu vou usar aqui 3 revistas. A primeira revista, claro, é a nossa revista, a revista desse trimestre, que é a revista de juvenis, que está tratando sobre avivamento para a juventude, certo? Então essa é a revista, o tema está nela, a lição está nela. Mas eu tenho um hábito, eu tenho uma mania, tá certo? Qual é a minha mania? Guardar revistas da escola dominical. Eu tenho uma caixa aqui e junto com a caixa e um armário eu devo ter aqui, acho que perto de 30 revistas da escola dominical. Por que é importante? Porque os assuntos em si, eles não são novos, ou seja, não é a primeira vez que os assuntos estão sendo abordados. Eles já foram abordados anteriormente, tá certo? Então, por exemplo, nós temos aqui numa das lições de adolescentes, que o tema dela é História da Igreja para Adolescentes. Nesta revista de adolescentes, a lição 11 fala exatamente sobre John Wesley, o poder da pregação, está falando sobre ele. E eu procurei aqui uma outra revista que também fala sobre a história da igreja da classe de juvenis, quando a revista dos juvenis ainda era pequenininha. Ela continua pequenininha, mas enfim, é uma revista mais antiga essa revista aqui, e essa revista fala sobre a história da igreja, e na lição 8, ela fala exatamente sobre o avivamento wesleyano. E eu vou usar algumas informações que estão aqui nelas para colocar aqui na nossa aula. Então é muito importante, é um material que está disponível, eu costumo deixar guardado. O meu maior material de pesquisa são as revistas de escola dominical. Eu amo EBD, eu amo minhas revistas, eu guardo minhas revistas aqui, eu tenho uma caixinha aqui, estou precisando comprar outra já para fazer. E uma outra coisa, vou dar essa aula com essa camiseta linda e maravilhosa. Excelência na Terra. Aqui atrás também tem uma imagem bem bonita. O que é isso? É um programa missionário, um projeto missionário, missões urbanas, tá certo? Missionários dentro da cidade, promovido por jovens em Jundiaí, da Assembleia de Deus em Jundiaí, liderados pelo meu amigo Leandro Malvese, professor Leandro Malvese, um jovem a serviço da palavra de Deus. A partir de hoje aqui no canal, eu sempre vou usar alguma coisa que eu ganhei. Caneca, camisetas, camiseta polo, eu amo muito, o Dia dos Pais está chegando. E se você quiser mandar aí alguma lembrança da sua festa, do seu congresso, mande para nós. Eu vou criar aqui um lugarzinho aqui para colocar um cenário, para colocar essas coisas que a gente ganha quando vai ministrar a palavra, ministrar uma palestra. Isso é muito bacana, isso é muito legal. A aula de hoje, então, despertamentos espirituais na Inglaterra. 2 séculos depois de Lutero e de outros reformadores empreenderem a obra da reforma protestante na Europa, a frieza espiritual e o pecado haviam tomado conta das nações originárias desse movimento. Não muito diferente dos outros países da Europa, a Inglaterra mergulhou no pecado. Bebedices, prostituição, violência, exploração e pobreza faziam parte da realidade nacional até que o Espírito Santo queimou com fogo o coração de John Wesley e de outros pregadores, né? Então, assim, é basicamente a nossa realidade hoje em dia. Então, veja, é incrível como de tempos em tempos nós necessitamos de renovo e avivamento, cumprindo-se cabalmente o que a Bíblia diz em Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas para o fogo continuar ardendo, é preciso mantê-lo aceso, colocar lenha todos os dias, soprar as cinzas para que as brasas não se apaguem completamente. A frieza, a apatia, o egocentrismo, a indiferença,
o afastamento são como fantasmas espirituais que sempre rondam a igreja e os corações do povo. Que Deus levante como no passado, ainda hoje, homens e mulheres comprometidos em manter a chama acesa. Que o nosso coração comece a arder com o fogo do Espírito. Para manter o fogo do Espírito aceso, é preciso oração, palavra e quebrantamento. O ministério de John Wesley. Então ele aborda aqui inconformismo com o mundo. Então, no Sermão do Monte, Jesus fala o quê? Que se o sal se tornar insípido, não é lá em Mateus 5, com o que se há de salgar? Se o sal não tiver nenhuma utilidade, como é que vai se temperar os alimentos? Tá certo? Então veja que na história da igreja há momentos de uma crescente degradação espiritual e moral. Ou seja, sempre houve períodos de frieza, de degradação, de mornidão espiritual. Sempre houve. Mas isso não é autorização da palavra de Deus para nós nos acomodarmos. Muitas pessoas hoje em dia dizem assim, não, mas a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Isso a Bíblia não está dizendo que é para a gente se esfriar. A Bíblia está mostrando, a Bíblia está alertando que haveria nos fins dos tempos frieza espiritual, tá certo? Mas é a mesma palavra também diz, não extingais o Espírito, enchei-vos do Espírito, tá certo? Então não é uma autorização para nós nos acomodarmos espiritualmente, tá bom? Então, para a gente compreender um pouquinho sobre o Wesley, né, o ministério de John Wesley. John Wesley tinha 37 anos de idade quando começou a viajar e a pregar. Só que é um pequeno resumo sobre a vida dele. Ele frequentemente exagerava o número daqueles que tinham vindo ouvi-lo. Muitas vezes as mesmas pessoas que precisaram de sua ajuda eram as mesmas que mais o perseguiam. Ele pregava em púlpitos até que eles fossem fechados para ele. E então pregava nos campos abertos. Ele pregava 3 vezes por dia, começando às 5 da manhã, uma vez que os trabalhadores poderiam parar para ouvi-lo enquanto andavam a pé para o trabalho. Algumas vezes ele andava a 60 milhas, cerca de 90 quilômetros por dia a cavalo. As condições do tempo não importavam. Ele fazia seu programa e o cumpria, não importavam as dificuldades. Ele fugia de uma multidão zangada, pulando num lago gelado, nadava para fora dele e continuava a pregar novamente. Ele tinha uma certa habilidade de trazer pessoas hostis para o seu lado. Em 1741 foi para Gales do Sul, para o norte da Inglaterra. Em 1742, Irlanda em 1747 e Escócia em 1751. No total foi a Irlanda 42 vezes e a Escócia 22 vezes. Ele retornou a algumas cidades várias vezes. Houve ocasiões em que ele retornava anos depois de sua última visita e registrava que a pequena sociedade que ele ajudara ainda estava intacta e fiel. Ele examinava cada membro de cada sociedade pessoalmente para buscar crescimento espiritual e de fé. As sociedades então formadas proviam a organização local para o seu movimento. Então isso aqui é um pequeno resumo. A lição já aborda aqui, não é? Que ele foi o 15º filho do reverendo Samuel e de sua esposa Susan Wesley. É interessante que você dê uma olhada no impacto que tem a mãe de John Wesley para o avivamento, para a sua história, para o seu despertamento espiritual, tá certo? Quando ele tinha 6 anos de idade, inimigos atearam fogo à sua casa, que tinha 2 andares. Todo mundo desceu, mas ele ficou lá dentro dormindo, e de repente alguém o avistou na janela, e aí os vizinhos subiram uns nas costas dos outros e conseguiram tirá-lo da janela com a casa em chamas, segundos antes do teto cair sobre todo aquele móvel, e por isso John Wesley é considerado um tição tirado do fogo, tá certo? O ministério dele foi frutífero, como vocês puderam ver por algumas informações que eu acabei de passar,
tá certo? Ele tinha como lema, depois que o proibiram de pregar em vários púlpitos, eles fecharam as portas, o proibiram de pregar. Naquela época era comum a pregação em púlpitos, em igrejas, e não ao ar livre, tá certo? Então quando ele começa a pregar ao ar livre, para simples camponeses, tá certo? Muitas igrejas lhes fecharam as portas. No YouTube tem vasto material, entra aí, pesquisa aí, escreve John Wesley, assista aos filmes, os documentários, é muito importante. Então o lema de John Wesley passou a ser: minha paróquia é o mundo. Talvez esse seja o impacto que essa lição deve prover na minha e na sua vida. Muitas vezes estamos disputando e competindo por espaço no púlpito da igreja. Tem cultos que não tem espaço para mais nada, porque todo mundo quer cantar, todo mundo quer dar uma saudação, todo mundo quer pregar, todo mundo ide por todo mundo. A igreja precisa sair das quatro paredes, nas ruas, nas praças, nas vielas, nas esquinas. Há espaço suficiente. Aliás, há mais espaço do que pessoas querendo pregar. Então está na hora da gente aprender alguma coisa aqui com este homem, sair de dentro da igreja e começar a pregar o evangelho do lado de fora, na rua, nas praças. É isso que nós precisamos viver nos nossos dias. Então ele pregou em muitos lugares: campo, minas de carvão, porões de igreja, lugares que não era comum ele pregar, mas era lá que ele estava pregando a palavra de Deus, e é lá que ele ganhou milhares e milhares de almas. Olhando para o ministério de Jesus, Jesus não precisou de igreja para pregar. Jesus entrou na sinagoga algumas vezes, mas os lugares onde Jesus pregou era onde as pessoas estavam. Era nas festas, era à beira do mar, tá certo? Era ali no tanque de Betesda, aonde estavam os aflitos, na beira da estrada, nas portas de cidades. Nestes lugares não convencionais, não tão confortáveis, era nesses lugares que Jesus pregava. E eu acredito que são esses lugares que ele quer que eu e você levemos a palavra dele, anunciemos a palavra dele ao mundo. O ministério de poder. Ele vai falar aqui, iluminando o mundo. Eu não vou ficar preso aqui na lição, a lição já está na sua mão, tá certo? Então dê uma olhada na lição. O que eu fiz? Pesquisa. Estou aqui com a outra revista que eu falei para você, uma revista mais antiga, computador, pesquisa, tá bom? Então, iluminando o mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Tá bom? Então, cidade sobre o monte e candeia sobre o velador são ótimas alegorias que revelam a importância do ministério de John Wesley na Inglaterra. O ministério wesleyano de pregação iluminava a vida daqueles que se encontravam em trevas. Então é preciso entrar no ambiente de trevas para iluminar com a luz do Evangelho de Jesus Cristo. O que Wesley pregava? Santidade, honestidade, salvação, boas relações familiares, vários outros temas, mas acima de tudo, a fé em Cristo. Ele não pedia aos seus ouvintes para deixarem suas igrejas, mas para continuarem indo nelas. Ele lhes deu o refrigério espiritual que eles não achavam. Quando suas décadas de provação produziram décadas de triunfo, as multidões aumentaram. Ricos e pobres vinham para ouvi-lo falar. Ele desenvolveu redes de assistentes leigos. Suas exortações para viver perfeitamente amor hoje parecem duras, mas considere os efeitos em suas congregações. Os xingamentos nas fábricas pararam. Os homens e as mulheres começaram a se preocupar com vestimentas limpas, e simples extravagâncias como chacaro e vícios como gin foram deixados por seus seguidores. Vizinhos deram um ao outro ajuda mútua através das sociedades. Olha só que história maravilhosa de John Wesley, tá certo? Uma história linda do impacto, do ministério de poder que ele exerceu pregando a palavra. O evangelista do coração ardente é alguém cujo ministério foi repetidamente caracterizado pelo poder do Espírito Santo. Historiadores seculares respeitados disseram que através do ministério de John Wesley, seus colaboradores e convertidos, assim como do grande despertamento resultante de toda a Inglaterra, a nação foi salva do banho de sangue que caracterizara a Revolução Francesa, iniciada 2 anos antes da morte de Wesley. Então, o mesmo derramamento de sangue que aconteceu na França teria acontecido na Inglaterra, não fosse a influência do avivamento gerado pelo Espírito Santo através do ministério de Wesley. Robert Sholtey
acrescentou que Wesley fora a mente de maior influência do seu século. Olha só, um cristão, a maior mente de influência, ou a mente de maior influência do seu século. Um nobre inglês, pensa, essa história é incrível. Sempre que eu estou ministrando sobre avivamento, eu conto ela. Um nobre inglês, passando por um povoado em Cornwall, na Inglaterra, depois de procurar em vão um lugar para comprar uma bebida alcoólica, tá? Ele não encontra lugar nenhum. E no meio do caminho ele encontra um camponês. E ele pergunta a esse camponês, a esse trabalhador: como é que eu não posso comprar uma bebida nesta cidade? Eu não encontro nenhum lugar para comprar uma bebida. Esse camponês tira o chapéu, baixa a cabeça e diz assim: há 100 anos atrás, Wesley passou por aqui. 100 anos! Ele passou pregando o evangelho e 100 anos depois, aquela cidade ainda estava sob o impacto do poder transformador da palavra de Deus. E aí ele conclui aqui: os sermões impressos de Wesley não contêm ilustrações, que são muitas vezes usadas por Deus hoje para tocar o coração das pessoas. Nada em suas mensagens parece despertar emoções. Quando as lemos hoje, podemos perguntar-nos por que eram tão eficazes. Todavia, Deus fez uso delas para levar milhares ao Senhor. Não era a palavra, mas o poder de Deus na palavra. Alguém perguntou para Wesley qual era o segredo do sucesso de seus sermões. E ele dizia: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. E ele também dizia: ou coloque fogo no seu sermão, ou seu sermão no fogo. Então, essa era a identidade desse homem extraordinário chamado Wesley, seu ministério de poder. Milhares e milhares de pessoas foram impactadas pelo poder da palavra de Deus, através deste homem incendiado pelo poder do Espírito Santo de Deus, pregando uma palavra inflamada pelo poder de Deus. O impacto do avivamento inglês na sociedade. E aqui tem detalhes importantes também na questão do dia a dia, tá bom? Então, impactando o mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Está falando de impacto, de transformação, de mudança social também. A fé de John Wesley, bem como a de outros, transbordou em obras que mudaram radicalmente a Inglaterra. Os avivalistas da Inglaterra deixaram profundas marcas na sociedade e na própria igreja. A abolição da escravatura, a educação pública, os direitos trabalhistas, mais dignidade para as mulheres e uma igreja cheia do Espírito Santo e repleta de convertidos. O Santo Espírito pode usar você para impactar a sua geração. Então, olha só uma história que tem a ver com o Brasil e com a nossa própria história. Impacto do avivamento inglês na sociedade. Tá? Então, o avivamento... tem um livro do pastor Antônio Carlos Costa, do Rio de Janeiro. Esse livro, ele diz, convulsão protestante. Quando a igreja rompe as paredes e sai para fora, e vai ao mundo, e sai do conforto da comodidade, e vai impactar a sociedade à sua volta. Aliás, a igreja deve ser relevante para a sociedade. Olha só, no século XVIII, a Inglaterra detinha o monopólio do comércio de escravos negros. Os meios de transporte eram os mais cruéis imagináveis. Boa parte da população inglesa tirava proveito desse comércio e o povo, de maneira geral, aceitava a escravidão como algo normal. Mas havia aqueles que enriqueciam e, por isso, defendiam com veemência o escravagismo. Mas Deus, graciosamente, ergueu uma geração de políticos cristãos para lutar contra o que William Carey chamou de maldito comércio de escravos. Depois de muito orar, aí você pega a história, procura assim, o William Wilberforce, tá bom? Essa pessoa se converteu, ele era um político, tá certo? E ele entendeu, William Wilberforce
ele entendeu que ele até pensou em se investir-se no ministério cristão, mas ele entendeu que Deus o usaria no campo político para impactar a sua geração. Então, depois de muito pensar e orar, Wilberforce concluiu que Newton estava certo, que era um amigo dele que o aconselhava. Deus o chamara para defender a liberdade dos oprimidos como parlamentar. Ele disse assim: minha caminhada é de vida pública, meu negócio está no mundo e é necessário que eu me misture nas assembleias dos homens ou deixe o cargo que a providência parece ter me imposto. Ele escreveu no seu diário em 788. Outro que o influenciou fortemente foi John Wesley. Olha aí, que tem a ver William Wilberforce com John Wesley, porque William Wilberforce foi influenciado por Wesley. A abolição da escravatura na Inglaterra e no mundo tem a ver com a influência de Wesley, que influenciou Wilberforce e que influenciou toda uma geração. Tá certo? Então, o comércio de escravos foi finalmente abolido em 25 de março de 1806. Então, o Wilberforce entendeu o seu chamado como político cristão e lutou com a própria vida. Tem um filme no YouTube, inclusive, coloca lá, William Wilberforce. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Vai aparecer um documentário sobre a vida dele. Ele lutou com a própria vida para convencer a Inglaterra, que era o país dominante na época, tá certo? Para que o comércio de escravos tinha que parar. E quando ele conseguiu isso, isso teve impacto em toda a sociedade e em todo o mundo. Tá? Então aqui, ó, nesta lição antiga que eu falei para vocês, olha aqui, ó. Devido à influência do avivamento wesleyano, o parlamento inglês aprovou leis em relação ao trabalho infantil, que na época era considerado normal no país. As novas leis acabaram com o abuso de crianças. A Inglaterra era o país mais poderoso e influente da época. Tudo emanava da Inglaterra. Os países, eles imitavam a Inglaterra. E a Inglaterra ocupava uma posição que ela podia impor certos comportamentos, certas mudanças ao mundo. Tá certo? Então, aqui, ó, a abolição do trabalho infantil, que era considerado normal. Outra conquista significativa foi a abolição da escravatura em todo o Império Britânico, o que forçou as demais nações do mundo a fazer o mesmo. Alguns países ainda faziam comércio clandestinamente, como o Brasil, mas aos poucos o abolicionismo foi sendo imposto em todo o mundo. Mais uma conquista sensível foi o fortalecimento da instituição do casamento. Sabe-se que o avivamento wesleyano restaurou famílias que estavam antes destruídas. O avivamento salvou famílias e reunificou lares. James Gallo falou sobre os efeitos do avivamento sobre a nação inglesa. Qualquer pessoa que observe a Inglaterra do século XVIII e veja o trabalho de John Wesley, este santo de Deus incansável e apaixonado, concordará que a igreja de Jesus Cristo estava viva e bem. E o grande plano de Deus para preservar qualquer coisa de valor na civilização era, e ainda é, manter uma igreja saudável. O único plano de Deus para a salvação da civilização é a igreja, o povo de Deus, o sal jogado na natureza da vida diária. Ao conhecermos a história do avivamento wesleyano, percebemos o quanto é importante a influência do Evangelho sobre uma nação para que ela seja abençoada. Então, há no Brasil, inclusive, uma pressão contra os políticos cristãos, inclusive por próprios cristãos que não entendem, que acham que um cristão não pode se envolver com a política. Como que a igreja vai influenciar os rumos de uma nação se ela ficar à parte das decisões desta nação? Eles dizem, não, mas o Estado é laico. Nenhuma lei ela pode ser observada de acordo com a Bíblia, porque o Estado é laico, não tem a ver com não sei o quê. Mas eles agem de acordo com as suas convicções. Eles agem de acordo com as suas filosofias. E nós não podemos? E nós vamos ficar de fora?
E nós vamos deixar as pessoas decidirem o futuro da nossa nação do jeito que eles querem. E nós, que somos sal da terra, luz do mundo, que temos valores e princípios fundamentados na palavra de Deus, valores e princípios fundamentados no amor ao próximo, valores e princípios fundamentados verdadeiramente nos direitos humanos, que não agradam a todos, pelo contrário, são contrários a uma grande maioria. Por quê? Porque estão mergulhados no pecado, estão em trevas. E as trevas, a luz incomoda aqueles que estão em trevas. Há aqueles que querem sair das trevas, mas há aqueles que já se acostumaram e que lá querem ficar. Eles vão se sentir incomodados. E, aliás, devem se sentir. Uma igreja que não incomoda, que não confronta ninguém, ela é uma igreja insossa, insípida, inútil. A igreja precisa ser relevante em primeiro lugar. E era isso que nós estamos vendo aqui na história da Inglaterra do século XVIII. Então, os movimentos avivalistas serviram não só para o aumento da comunhão com Deus e a melhoria da vida espiritual, mas também contribuiu para várias mudanças sociais. Então, uma das questões que nós temos que colocar é que, primeiro, não podemos deixar de lado que o momento em que vivemos é caótico, mas todo avivamento foi gerado, promovido em tempos de carência, de frieza, de distração, de abandono de Deus e de sua palavra. Todo avivamento. Nenhum avivamento foi gerado em tempos de bonança. Olha, o povo estava orando. Não. Todo avivamento, ele nasceu. Ele foi gerado em tempos de indiferença espiritual, de frieza espiritual, de mornidão espiritual. É preciso nos inconformarmos, nos incomodarmos com o momento que estamos vivendo. Nós não podemos, novamente eu digo, cruzar os braços e falar assim, não, é assim mesmo. Frieza é assim mesmo. Não, irmão, frieza fique para lá. Eu não quero ser frio, eu quero que Deus me aqueça. Eu quero que Ele incendeie a minha alma e o meu coração. Esse deve ser o anseio da igreja. Então eu acredito que a situação que o Brasil se encontra é terreno fértil para vivermos um dos maiores avivamentos da história. Basta clamarmos, pedirmos a misericórdia do Senhor, e Ele virá, como está em 2 Crônicas 7,14, Ele nos ouvirá, Ele nos atenderá e derramará a sua glória sobre nós. Então, nesta aula nós aprendemos sobre Wesley. Tem muito mais coisa, pesquise, é uma história fantástica. Hoje é terça, você tem a semana inteira, não deixe para a última hora, do sábado para domingo. Estude, pesquise, mexa no celular, põe no Google, põe no YouTube, tem muita coisa. Uma das marcas do avivamento é transformação social. É a igreja se tornar relevante para a sociedade onde está inserida. Uma igreja que não é relevante, uma igreja que ninguém sabe o que ela está fazendo, uma igreja que não gera nenhum impacto na sociedade, ela não está vivendo um avivamento. Então nós falamos hoje em números de evangélicos no Brasil, é um número grande e tal, mas olhando para a história dos avivamentos, o número de cristãos, a estatística pode até crescer, mas a igreja precisa urgentemente de um despertamento espiritual que nos tire do banco e nos coloque na rua, que nos tire da comodidade e nos leve a incomodar aqueles que estão em trevas e nos leve a levantar aqueles que estão caídos, a fortalecer os fracos. E para isso, temos que sair de dentro do templo e entrar pelas ruas e subir as favelas, subir os morros, na beira das estradas. Nós temos que, de fato, viver um avivamento. E para isso, nós temos que impactar a nossa geração. É isso que eu entendo. Se eles impactaram a sua geração, nós podemos impactar a nossa. O contexto desse avivamento wesleyano é o contexto que vivemos hoje. O que Deus fez no passado, Ele é poderoso para fazer ainda hoje. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Boa aula para você, boa semana. Que Deus abençoe tua família, teus negócios, tua casa, teus sonhos, teus projetos, teus alunos. Fique na paz, assista a conta, compartilhe, mande para todo mundo, dê like, muito like. Eu preciso de like. O YouTube conta like para melhorar a nossa visualização nos rankings de pesquisa. Fique na paz, até a próxima aula. Valeu, Deus abençoe. Um abraço.